Tchau, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Estamos falando sobre a história e geografia bíblica e, mais especificamente, sobre os juízes. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, hoje nós vamos ver as opressões externas, ou seja, os amados viram que em volta de Israel existiam inúmeros povos e as terras que Israel estava ocupando eram terras que eles queriam, eram terras desejadas, desejáveis. Então, aconteceram as chamadas opressões externas, as opressões vindas dos povos em volta de Israel. A primeira que nós vamos citar aqui, que nos é trazida pela Bíblia, foi uma opressão de Cusã-Risataim. Cusã-Risataim, diz a palavra, era da Mesopotâmia. Só lembrando que a Mesopotâmia, né, ela é esta área de terras aqui que fica entre os rios Eufrates, né, aqui e o rio Tigre, né, entre o rio Eufrates e o rio Tigre, é uma terra bastante fértil, bastante boa. Dizem os estudiosos que esse Cusã-Risataim era do povo Ita, que vivia nesta região mais alta. E eles acabavam descendo e eles foram aqui, ó, para a região de Israel. Quem os expulsa é Otoniel. Otoniel é quem faz a expulsão de Cusã-Risataim, vencendo a guerra contra eles. Uma segunda onda de opressão que dura 18 anos, é feita por uma confluência de forças, por um conjunto de forças. Então, liderado pelo rei Moabita de Eglon, eles reúnem também os amonitas, que ficavam um pouquinho mais para baixo, né? Então, no mapa a gente tem um pouquinho mais para baixo os amonitas, e mais para baixo dos amonitas os moabitas, eles faziam divisa entre eles, e do outro lado os amalequitas. Então, estes três povos, né, os amalequitas que ficavam do lado de cá, os amonitas e os moabitas, do lado direito do mapa, eles se reúnem, eles tomam Jericó e eles dominam o povo por praticamente 18 anos. O juiz levantado por Deus é Eude. Eude monta uma estratégia, monta uma circunstância, né, em que ele parece ser amigo do rei, e ele vai até o rei, mata o rei, ele dá uma estocada, ele mata a facadas o rei, e aí nos montes de Efraim, que fica nesta região aqui, ele junta o povo para sair em guerra contra os moabitas, amonitas e amalequitas. E ele livra o povo, e o povo fica liberto por vários anos. Uma terceira opressão é feita pelos amalequitas, vocês lembram, do lado esquerdo, abaixo, abaixo do território judeu, né, da tribo de Judá, para baixo dos filisteus, né, os amalequitas, e os midianitas, que ficavam quase lá na divisa com o Egito, e vizinho dos amalequitas. Esses midianitas e esses amalequitas, eles invadem a terra, despojam, roubam as coisas, destroem as coisas dos israelitas, de tal maneira que eles viviam escondidos.
Eles viviam em cavernas, refugiados em fenda de rocha. Veja que um povo de Deus, humilhado desta forma, vivendo escondido, ele tinha que bater o trigo escondido. E foi assim que Deus encontra, né, o anjo de Deus encontra Gideão. Então ele saía escondido para bater o cereal e para não perder isso. A história de Gideão, ela está contada, né, do capítulo 6, 7, 8 até o 9 do livro de Juízes. Então, 6, 7, 8 e 9. São 4 capítulos que falam sobre Gideão e um filho seu, Abimeleque, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, Gideão é levantado, Deus diz a ele, vai nesta tua força. E ele é levantado pelo Senhor para livrar o povo de Deus. Né? Então, se o amado ler lá no capítulo 6, né? Gideão, filho de Joás, né? Ele diz no versículo 12, o Senhor é contigo, homem valente. O povo estava escondido, mas Gideão era valente. Né? Vai nesta tua força, diz o versículo 14 do 6, 14. Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Então aqui Gideão é levado a combater. Inclusive, ele não vai com todo o seu exército. Deus diz, não, é gente demais, é muita gente, não quero tanta gente assim, vai menos. E aí ele livra o povo de Deus com um punhadinho de pessoas. Por quê? Porque Deus estava com eles. Né? Deus estava nesse negócio com Gideão. Então ele está aqui, ó, ele guerreia no Monte Gilboa, aqui, ó, né, na Samaria, tá? Olha aqui, ó, Siquém tá aqui, Siló tá aqui, Gibeon, Betel tá aqui. Então, este é o Monte Gilboa, ele luta aqui e ele vai ganhando, e ele corre atrás dos que estão fugindo, dos midianitas e dos amalequitas. Eles fogem por aqui, ó. Então, eles atravessam aqui o Jordão e eles vão perto do rio Jaboque. Tem uma cidade de nome Peniel, né? Penuel. E aqui também tem uma cidade, Sucote, não aparece o nome, mas ela é vizinha a Penuel. Então, os amados lembram, né? Peniel, Manaim, Jacó esteve por lá, Jacó passou por lá, foi lá que ele brigou com o anjo, seu nome foi mudado. Então ele vai atrás dos guerreiros, ele passa por aqui, e o pessoal de Sucote, Peniel não ajuda, se recusam a auxiliar. Mas ele vai, que ele não depende de ajuda humana, ele está na dependência de Deus, Deus dá a vitória para ele, e na volta ele se vinga, então, dos habitantes de Sucote, de Peniel, que não quiseram auxiliá-lo durante esta batalha. O seu filho, depois, né, na sequência da história, o seu filho, ele acaba desejando ser governador, porque Gideão não quis governar, ele não quis ser juiz de toda a terra. Mas Abimeleque queria. Abimeleque, então, ele vai a morada de Gideão e ele mata os 70 filhos de Gideão para que ele pudesse ser governante. Só que Jotão escapa. Jotão, um dos filhos dele, o filho mais novo, ele escapa dessa chacina, dessa mortandade toda. E aí ele faz um discurso profetizando a destruição, a morte de Abimeleque. Em Siquém, ele se faz proclamar rei. Vejam que todos eles são da tribo de Manassés, né? Então, as coisas aconteceram nesta região toda aqui, tá? Em Siquém,
Siquém, que é uma das grandes cidades, ele é proclamado rei. Mas as coisas não saem do jeito que ele quer, as pessoas não gostam muito do Abimeleque, tem gente que é contrário a Abimeleque e faz então uma revolta contra Abimeleque. Abimeleque reúne os seus soldados e ele faz guerra contra Gal. Gal era um dos que não aceitavam Abimeleque como rei, como governante. E aí, o que é que Abimeleque faz? Ele destrói a cidade inteira. As pessoas se refugiam numa torre, na torre da cidade, e ele junta madeira em volta da torre e põe fogo nesta torre, matando todas as pessoas queimadas. Esta aqui, a cidade de Siquém antiga. Essa é a parte da cidade, a parte arqueológica, né? Da parte antiga são os restos arqueológicos da cidade de Siquém. É uma cidade relativamente grande. E aí o que ele faz? Ele corre atrás, inclusive, de uma cidade logo em seguida chamada Tebes, e ele sitia a cidade, ou seja, ele cerca a cidade. E ele quer fazer a mesma coisa, porque as pessoas se refugiam na torre, que é um local mais seguro, e ele tenta incendiar esta torre também. E uma mulher, que nós não sabemos agora o nome, ela lança uma pedra lá de cima e esta pedra acaba pegando direto na cabeça de Abimeleque, incapacitando, quase levando à morte. Ele só não morre por causa disso, porque ele pede para que o seu auxiliar o mate, porque ele não quer ser morto por uma mulher. Uma última destas opressões externas, os amonitas, de novo os amonitas contra os israelenses. E eles oprimiram o povo por 18 anos. Aqui nós temos um juiz de nome Jefté. Jefté, ele está no capítulo 11 e 12 de Juízes, 11 e 12 de Juízes. Então Jefté é levantado. Lembre-se que Jefté é aquele que fez um voto tolo, um voto absurdo de sacrificar quem lhe viesse quem lhe viesse ao encontro quando ele vencesse a guerra contra os amonitas, e foi exatamente a filha dele. Tá? Jefté os vence numa cidade de nome Aroer, tá? Então está aqui o rio Jordão, né? E aqui vocês veem, depois do Jordão, vocês veem numa cidade chamada Aroer. Então ele vence aqui e ele corre atrás dos amonitas e vai levando tudo, vencendo tudo, até uma cidade de nome Minite. Bem, amados, bons estudos.